Espero que vocês estejam todos bem, em paz, tranquilos, confiantes na misericórdia de Deus, que é o nosso Pai, Pai de todos nós, e na assistência da espiritualidade amiga, dos nossos bons espíritos, amigos, nossos de guarda. Então, a nosso tema, né, que é mortes prematuras, a gente está passando uma situação tão difícil, né? É uma situação que a gente nunca imaginou que iria passar, né? Muito difícil, mas que está trazendo grandes ensinamentos para todos nós, né? Grandes lições para todos nós. Só em tirar a gente desse convívio, né? Com os nossos amigos, com as pessoas que nós amamos, nossos familiares, as nossas reuniões na instituição, né? Então fica tão difícil para a gente, mas a gente vai superando com força, com fé, com a certeza de que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E nós temos a felicidade, né, de ter essa doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que é uma grande consolação para todos nós, porque o espiritismo veio matar a morte, veio dizer para a gente de que a morte só existe para o corpo de carne, para o corpo físico, mas o espírito ou a alma, né, que anima o corpo aqui na Terra, esse não morre junto com o corpo, esse permanece vivo e agora na dimensão espiritual, onde é a verdadeira pátria do espírito. Que aqui na Terra, no corpo carnal, nós temos uma existência curta, vamos assim dizer, não é? Curta para o tempo do espírito, que não tem tempo, nós somos imortais, né? Então, se a gente passa aqui 50 anos, 70, 80, 100, 10, 15, é uma existência muito curta. Não é uma experiência curta, mas de muita validade para a gente, de grande validade para a gente, né? Então, assim, a doutrina espírita, ela é esse facho de luz na nossa vida, onde traz todos esses esclarecimentos, esses ensinamentos para a gente, né? De mostrar para a gente de que realmente a morte não existe. E a partir do momento em que a gente toma consciência disso, a gente vai viver com mais plenitude e uma maior responsabilidade e consciência dos nossos atos enquanto nós estamos aqui encarnados. Porque a partir do momento que a gente retorna a essa experiência carnal aqui, retorna ao corpo de carne, nós estamos aqui para crescer, para evoluir, e cada um de nós tem a sua trajetória, cada um de nós tem o seu planejamento, cada um de nós tem a sua família, tem os seus amigos, tem toda a sua história, né? E uma história também a construir enquanto a gente está aqui a caminho. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que é o mundo todo passando por uma experiência dessa, a gente fica refletindo, né? Fica analisando que lição Deus está querendo trazer para nós através dessa pandemia, ou através de uma pandemia. O que é que a gente pode tirar de lição sobre isso? Que momentos nós estamos tendo nesse momento de aprendizado, de conhecimento, de experiência? Quantas pessoas nós vemos com a oportunidade, ou dando para nós o exemplo do amor ao próximo? Então, um exemplo de amor, exemplos de caridade, exemplos de fraternidade, exemplos de empatia que nós estamos vivenciando nesse momento. Quantas pessoas, quantos exemplos lindos que nos tocam a alma quando a gente presencia esses exemplos. Então, são momentos que a gente tem que realmente procurar
ver nesses exemplos e encontrar força para que a gente tente superar e viver, que é difícil nesse momento, mas que com essas lições a gente fique mais forte. E encontrar no amor realmente esse alimento que nós precisamos para poder suportar e superar, viver a cada dia. Né? Então são exemplos assim que a gente tem de grandes lições para todos nós. Né? Então o que é que você está fazendo pelo seu próximo? O que é que você pode fazer para se melhorar e para ajudar aos nossos semelhantes? Quantos afetos estão sendo destruídos através da pandemia? Quantos seres humanos já desencarnaram, já se encontram nesse momento no plano espiritual? Quantas criaturas que nesse momento estão sofrendo nos leitos dos hospitais? Quantos estão nesse momento precisando de respiradores, precisando de um carinho, precisando de um medicamento, se sentindo sozinhos, não é? Então é um momento de muitos ensinamentos, de grandes reflexões para todos nós. Muitas lições que nós temos que tirar disso. Então, de que forma a gente pode ajudar? Existem diversas. Para esses que se encontram nos leitos, oremos a Deus, peçamos força, peçamos a Jesus que os ampare, que os ajude. E a equipe terrena, esses médicos, esses guardiões, os enfermeiros, os agentes de saúde, todos esses que trabalham na área de saúde, que eles recebam a proteção necessária e que eles sejam tocados pela compaixão, pelo amor ao próximo. Que não trate o outro com indiferença, mas que sim com muito amor dentro de si. A situação realmente é muito difícil. E para essas famílias que já estão enlutadas, que estão passando pelo luto, né, que já estão perdendo seus entes queridos, que a dor é muito grande da separação. Que a gente possa voltar para eles os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações. Que a gente possa levar para eles, através da prece, o conforto, o bálsamo de que eles tanto necessitam, de que tanto eles precisam. Porque não é fácil quando a morte visita a nossa casa, quando a morte visita o nosso lar, quando a gente não está preparado, e que a grande maioria não está preparado para a separação, a dor é inevitável. Mesmo que a gente esteja preparado, sabendo de que a morte não existe, a morte é apenas para o corpo físico, mas que o espírito é imortal, mas quem é que não sente a falta dos seus amores, dos seus passados, dos seus entes passados? Quem é que não vai sentir a ausência? Quem é que não vai ficar consternado, não é? E não ter mais no seu dia a dia, no seu convívio, aquela pessoa que você tanto ama? Não é fácil, não. Quantos pais de família, quantos filhos, quantos avós, quantos tios, quantos companheiros, quantas companheiras, quantos amigos que já retornaram agora, através dessa pandemia, para o plano espiritual? Muitos, né? Milhares. A gente vê um número assim exorbitante que a gente fica em choque quando a gente vê, quando a gente escuta sobre os índices desses desencarnes, né? É muito difícil. Nós temos aqui uma passagem do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre perdas de pessoas amadas. E Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha só, Paulo escreveu isso aos Coríntios, 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Bem, quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem.
pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Muitos devem estar se perguntando, aqueles principalmente quem não tem o conhecimento espírita, não é? Como é que vão viver a partir de agora sem a presença do pai? Como é que vão viver a partir de agora sem a presença da mãe? Como é que vão viver sem a presença da avó? Ou sem a presença do filho? E vocês já se perguntaram sobre isso? Como é que você vai viver a partir de hoje, se hoje você perdesse um ente querido seu que está na sua convivência diária ali? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos retornar ao plano espiritual. Que ninguém vai ficar aqui eternamente. Nenhum de nós fica aqui eternamente. Então, iremos desencarnar de uma forma ou de outra. Nós iremos retornar ao plano espiritual. Isso é uma grande verdade. E é um assunto que muitas vezes a gente não quer parar para pensar. Não quer parar para falar sobre morte. Então, muitos de nós não têm a educação para a morte. Vivemos, na grande maioria das vezes, como se isso nunca fosse acontecer conosco, nem com os nossos familiares. Então, quando a gente, às vezes, vai comentar sobre isso, a pessoa, morte, nem me fale. Não me fale de tristeza. Me fale sobre vida. Então, as pessoas, muitas vezes, não querem nem comentar sobre isso. Né? Então, isso demonstra o quê? O medo. O medo que nós sentimos pela morte. Mas é preciso a gente se preparar, é preciso a gente encarar isso, é preciso a gente comentar sobre isso, né? Então, isso é uma grande verdade, a gente precisa, é uma realidade nas nossas vidas, que a gente precisa comentar. Então, a partir do momento em que a gente conhece a doutrina espírita, que a gente descobre de que a morte não existe, né? Existe apenas para o corpo de carne, isso daí já é um motivo de grande alegria, de grande felicidade. E quando a gente descobre também de que existem situações muito melhores do que aqui, de que o espírito, quando ele está sem o corpo de carne, ele se locomove com mais facilidade. A vida é muito melhor, né? No plano espiritual, no plano do que aqui no campo de carne. Aqui a tendência da gente é ir envelhecendo, e tendo dificuldade de locomoção, as pernas não vão obedecendo, a nossa cabeça não vai obedecendo, os nossos movimentos, a gente vai andando com maior dificuldade, a gente vai quase que se arrastando quando a idade já pesa bem na nossa vida, né? Então, assim, a gente vê que vai começando a ter mais limitações. Você fica limitado dos seus movimentos, da vida que você levava antes, você não consegue mais. Então, com o passar dos anos, isso é normal, é natural na vida da gente, né? Então, a gente vai tendo limitações, porque o corpo físico ele vai envelhecendo. E no mundo espiritual, não existe essa de envelhecer, né? A gente vai adquirir experiência, mas envelhecendo, não. Porque aqui, nossas células envelhecem. E a gente, indubitavelmente, a gente vai envelhecer. Então, a gente vai passando por toda essa transformação que é natural e que é saudável e faz parte da vida humana aqui na Terra, né? Então, quando a gente descobre isso, uma vez eu estava lendo a revista Espírita e onde a parte que eu li mostrou o relato de um espírito vivendo em um mundo de felicidade, um mundo feliz. Aí eu, meu Deus, que felicidade! E realmente é uma felicidade você ter a condição de habitar, de morar num mundo feliz. Onde o mal não predomina. Olha só que beleza, né? Então, quando eu li isso aí, eu fiquei encantado com isso aí. Então, a vida do espírito não se restringe só a isso aqui. Então, a gente tem que procurar evoluir aqui, melhorar, crescer, né, em virtudes, em qualidades, para quando sairmos daqui, termos uma condição de vida melhor. Como também, quando nós estamos encarnados, a gente tem que trabalhar, tem que lutar para se melhorar, para ter uma condição de vida melhor, não é verdade? Então, no mundo espiritual não é diferente.
Só que aqui, muitas vezes, a gente se esforça pelas coisas materiais, para ter uma vida material melhor, com mais conforto. É saudável, devemos sim, faz parte também do progresso material. Mas não devemos esquecer do progresso moral, do progresso espiritual. Porque as coisas materiais, elas são muito importantes, são necessárias, são. Mas quando a gente retorna ao plano espiritual, nada disso a gente leva com a gente. As coisas materiais ficam todas aqui, né? Há muito tempo atrás, o que é que achavam? Que o espírito retornava e aí guardava tudo a múmia, né? Mumificava o corpo, guardava as vestes, os pertences, as joias, deixava tudo ali para quando o espírito retornar, ele usufruir daquilo de novo. Vejam só. Hoje nós sabemos que quando a gente retorna ao corpo de carne, muitas vezes a gente retorna em países diferentes, em situações diferentes. Não é? A época, a situação não é mais a mesma, porque tudo passa, tudo evolui. Quando a gente assiste um filme de época, a gente se prende muito nisso. A gente olha assim, meu Deus, cada coisa linda, cada paisagem, cada carro, tudo. Mas tudo aquilo era lindo para aquela época. Hoje já não é mais. Então, tudo cresce, tudo evolui, tudo se melhora. Né? Então, a gente se preocupa muito com as coisas aqui, é importante? É. Mas o mais importante de tudo é o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Trabalhar as nossas virtudes, trabalhar as nossas qualidades para que a gente cresça em virtudes, cresça em amor, cresça em exemplo, cresça em essas coisas que não são perecíveis. Né? Que o ferrugem não há de roer, o ladrão não leva, e para onde você for, vai lhe acompanhar, porque vai fazer parte da sua essência, vai fazer parte do seu ser, do seu coração. E aí, onde você estiver, suas virtudes lhe acompanham. Né? É uma grande verdade. Ele diz mais. Humanos, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Carla Júlia está dizendo, progredir sempre, né? É verdade. Progredir sempre. O progresso é uma constante nas nossas vidas, né? A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Porque tem gente que nesse momento passando por perdas, meu Deus, por que com a minha família? Por que, meu Deus, você levou meu pai? Por que, meu Deus, você está levando minha mãe? Por que, meu Deus, você está levando meu filho? Então a gente escuta esses clamores e essas súplicas, não é? De pessoas que não entendem. E tem pessoas que dizem, meu Deus, por que eu estou sendo castigado dessa maneira? Por que minha família está sendo castigada? Deus não castiga, Deus não pune. A morte é inevitável para todos nós. E nem todo mal é mal. Como ele diz aqui, não julgueis ver o mal em tudo. Não julgueis. A gente não sabe a necessidade de cada um. A gente não tem esse conhecimento, né? da necessidade evolutiva, reencarnatória de cada um, das provações, das necessidades de desencarne de cada um. Não tem. Então a gente tem que dizer, meu Deus, né? Obrigado por ter tido a oportunidade de ter convivido com essa criatura aqui. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos, abençoa o meu filho, abençoa esse ente querido que está retornando ao plano espiritual, protege-o, ampara-o. Em uma outra oportunidade, nós iremos nos reencontrar e nos abraçar novamente. Porque a morte física, a morte do corpo de carne, não destrói os laços de amor que a gente nutre aqui na Terra, para com quem foi os nossos familiares, nem com os nossos amigos, nem os nossos amores. Então a gente continua vivo. E outra coisa também que a doutrina nos ensina é de que a forma como a gente encara isso,
encara essa separação momentânea do espírito, aqui da alma, aqui do corpo de carne, isso também vai refletir na criatura que se encontra agora no plano espiritual. Então, quando a gente lembrar dessas pessoas que partiram antes de nós, que a gente tenha as melhores vibrações para com elas. E não vibrações de desespero, não vibrações nem sensações, sentimentos de falta de fé. Porque tudo isso, essas energias vão ao encontro desse ser que nós estamos pensando e emitindo essas vibrações. Então, se você entra aqui em desespero, esses fluidos de desespero, essa energia, vai envolver a criatura. Nós nos lembramos de uma situação, de um conto que nosso irmão X nos mostra, de que uma avó, já desencarnada, ela vai ao encontro do neto que ele estava desencarnando, né? Ele desencarnou e ela acompanha esse espírito a um dos hospitais onde ele vai ser atendido e, como é que se diz, para a recuperação dele, porque nem todos que desencarnam têm imediatamente consciência de que desencarnaram, né? Então, que foi o caso dele, que foi um acidente, no caso do jovem foi um acidente de carro, ele não tinha consciência de que tinha desencarnado, então ela aplica passes nele, a avó desencarnada, dentro de um hospital, conduz ele para um hospital, ela pede a uma equipe de Dr. Bezerra de Menezes que o atenda, que o ajude, ela implora e é atendida, né? E nisso, ela fica ao lado do leito dele, lá no hospital, em vibrações para que ele se mantivesse dormindo, no sono. Porque o que é que iria acontecer logo em seguida? Os seus familiares iriam ser chamados, iam ser comunicados da morte dele, e ia ter o grande desespero da família. E principalmente quando fosse também para a autópsia, né? Para descobrir a causa mortis do acidente, que levou realmente, determinou a causa, a morte daquela criatura. E nesse momento onde a família, quando recebe a notícia, o desespero da família, os gritos, o choro, levam aquele espírito daquele jovem que estava ali dormindo naquele hospital, começa a se debater, começa como se estivesse tendo um pesadelo, porque era justamente essas vibrações aflitivas da família, levando essas vibrações até ele. Mesmo ele dormindo, mas ele sentia, ele recebia essa carga energética da família. Então vejam só. Então quando a gente tem esse conhecimento, a gente quando recebe a notícia de desencarne, a gente não se desespera mais. A gente não entra em aflição. A gente vai agora nesse momento, a gente chora, porque o choro, as lágrimas fazem parte da gente, do ser humano. Isso é normal, é natural. Isso faz parte da gente, mas não com desespero. Então, fazer prece, se manter o respeito pelo morto, né? Manter o respeito pela família que está enlutada, a dor que a gente está sentindo pela perda daquela criatura, a gente ter muita calma, muita fé em Deus, rogar pela assistência dos bons espíritos para aquela criatura que partiu. Então, a gente tem no Evangelho, no final, tem um capítulo que fala sobre coletânea de preces. Então, é muito importante essa coletânea. Tem preces pelos que partiram prematuramente, por aqueles que desencarnaram, porque às vezes, quando a gente não tem muita experiência ou não sabe fazer prece, como eu também já passei por essa fase, que não sabia fazer prece, eu recorria a essa parte do capítulo do Evangelho para fazer prece pelos que partiram, pelos que desencarnaram. Então, é uma sugestão de como você pode fazer prece pelas outras pessoas, para quem não tem essa facilidade, não tem esse entendimento, né? Então, assim, nós podemos orar e devemos orar e interceder por qualquer criatura. Por qualquer criatura nós podemos fazer isso, né? Porque a prece o que é ligar o seu pensamento, o seu coração ao alto, a Deus, a Jesus, ao seu anjo de guarda, às equipes protetoras, aos benfeitores espirituais, aos amigos benfeitores. Aqui na Terra, quando nós estamos em aflição, quantas vezes a gente não liga para os amigos pedindo ajuda?
e às vezes pedindo ajuda por uma outra pessoa, intercedendo pelo outro. Então, se a gente faz isso aqui encarnado, desencarnado a gente faz também. E encarnado aqui, quando a gente não liga, a gente faz em prece para o plano espiritual, por aqueles que partiram, por aqueles que se encontram do outro lado da vida. Então, orar, todos nós podemos. Agora, quando a gente ora em conjunto, ora com outras pessoas, isso aumenta essa carga energética. Nesse momento de pandemia, quantos grupos de pessoas vocês já ouviram falar de que estão se reunindo, inclusive o Papa Francisco também convocando em horários certos para que as pessoas se reúnam naquele momento para fazer preces pelo sofrimento, pelas criaturas que desencarnaram, por todo esse sofrimento e que a humanidade está enfrentando. Não é à toa, não é à toa. Porque quando a gente se reúne, é uma recomendação do Cristo, né? Quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, às vezes, a gente está sozinho em casa e liga para uma outra pessoa, olha, fulano, inclui nas tuas orações o nome de Cicrano. Inclui nas tuas orações o meu nome, porque eu estou precisando também de ajuda. Então, quantas pessoas, não fazem isso que a gente conhece? E que a gente também pode fazer isso. Outra coisa muito importante que a doutrina nos ensina é fazer o estudo ou o culto do Evangelho no lar. Porque é uma forma de a gente convidar Jesus para a nossa casa. Convidar Jesus para pernoitar em nosso lar. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente faz uma prece. Naquele momento a gente entra em prece. A gente escolhe um trecho do Evangelho. A gente lê esse trecho. A gente comenta esse trecho. O que é que a gente entendeu? O que é que o Cristo quis dizer? O que é que os Espíritos bondosos quis nos passar com esta mensagem? Então a gente procura ter um entendimento à luz do Evangelho. E refletir daquela lição e procurar trazer ela para o nosso dia a dia. Depois dessa leitura, depois desse comentário, a gente faz uma prece para encerrar o Evangelho. Pode estar e colocar um copo com água, porque ali os benfeitores que estão nos assistindo naquele momento podem colocar a medicação necessária para o seu refazimento. Então é o momento que a gente entra em paz no nosso lar. Da mesma forma como quando a gente necessita e tem que ser feito a faxina material dentro de casa, a faxina nas paredes, na casa, para que a gente não adoeça, é necessário também fazer essa higienização através do Evangelho no lar, que é a higienização mental. Então, com essa prece que a gente faz, com essa leitura que a gente faz, com esse estudo que a gente faz sistemático, escolhendo um dia na semana ou um dia, um horário a cada dia, fazer ele diariamente, porque geralmente as pessoas fazem em um dia na semana, mas nós podemos também fazer todos os dias. Todos os dias fazer aquela prece, todos os dias fazer aquele estudo do Evangelho, de um tema do Evangelho, refletir sobre ele. Então, é o alimento espiritual de que a gente precisa. Da mesma forma como a gente precisa no dia a dia da gente tomar banho, fazer a nossa higiene corporal. Então, a higiene mental, a gente precisa também desse Evangelho diariamente. Então, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, não importa o tempo, o importante é a prática, é você fazer aquilo ali, e é você incorporar essa realidade na sua vida. Então isso vai lhe fazer um bem muito grande e vai ajudar a harmonizar o ambiente do seu lar. Então isso é muito importante. Hoje, com a tecnologia, nós temos algumas pessoas que fazem o Evangelho no lar online. E eu estou com essa proposta também de fazer esse Evangelho no lar online, já que eu também agora estou sozinha em casa. Então, tem pessoas que dizem assim, eu tenho muita dificuldade de fazer o Evangelho porque sou eu sozinha em casa. Não tem problema, faça.
E agora com a tecnologia a gente pode se reunir com outras pessoas e fazer online, marca um dia na semana, um horário, e a gente se reúne para estudar o Evangelho, para fazer prece junto, não é? Para meditar sobre aquele ensinamento do Cristo junto. E isso nos dá força um para o outro. E a gente troca ideias sobre o ensinamento, a gente medita sobre as lições. Então a gente já não vai estar mais só, materialmente falando, então a gente vai estar online, vendo as pessoas e comentando e conversando com elas. Então isso ajuda a apaziguar a nossa mente, a apaziguar o nosso coração, a apaziguar os nossos ânimos, porque a gente vai encontrando nesses ensinamentos, não é, respostas para muitas das nossas indagações. Muitas das nossas indagações. E a compreensão de muitas coisas que às vezes a gente está com aquele véuzinho ainda e a gente não consegue entender o porquê ainda de determinadas coisas. E quando a gente estuda os ensinamentos dos Espíritos, esse esclarecimento vai vindo para nós com mais firmeza, vai vindo para nós, assim, vai desvendando esse véu. Né? A partir do momento que eu comecei a assistir as palestras espíritas, eu fui descobrindo, fui descortinando um novo mundo onde eu não conhecia, eu nem imaginava, e eu tinha muitas dúvidas, como eu ainda tenho, e a gente vai ter sempre, porque a gente está sempre num processo de crescimento. Isso é normal, é natural para a gente. Matou a morte, isso foi... eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre em saber de que a gente não morre, de que ninguém morre. Apenas, nós não estamos mais aqui no corpo de carne, é apenas o corpo de carne que morre. E isso para mim foi um alento para minha alma, uma tranquilidade, uma certeza. E quando a gente sonha com alguém que já partiu, esse reencontro que se dá através do sono, e quando a gente dorme todos os dias, não é, o espírito da gente se desprende do corpo, porque só quem dorme é o corpo físico, o espírito não dorme. Ele não sente necessidade de dormir. Vejam só. O cansaço precisa se renovar as energias do corpo físico. Então o espírito, ele às vezes fica dentro de casa, às vezes vai para algum local, ele vai para onde ele sentir interesse, sentir necessidade, sentir desejo. Ele vai para um encontro de pessoas, vai realizar atividades, realizar tarefas. A vida continua, o espírito está vivo lá. Então, isso é uma grande certeza de que nós temos, não é? Então, toda noite a gente tem essa libertação momentânea aí, mas para o corpo de carne, né? Tem uma pergunta que faz assim: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade, fosse fixada para a eternidade? Qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforço da felicidade eterna, e por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Isso aí Allan Kardec fala na pergunta 158, pergunta 199 e 199A, no Livro dos Espíritos. Né? Então, explicando para a gente o que é que acontece com a criança, com o espírito de uma criança que desencarna aqui na tenra-idade. O que é que acontece? Então, ele diz: recomeça uma nova existência, nova oportunidade esse espírito vai ter, retornar ao corpo de carne, vai continuar evoluindo, vai continuar crescendo, vai continuar tendo oportunidades novamente. Então, a vida não cessa, a vida continua. Essa é uma grande verdade, a vida continua, né? O espírita ante o desencarne prematuro. Como é que a gente encara isso? As mortes prematuras são verdadeiras tragédias para quantos se não abebedaram ainda nos regatos de luz e consolação da doutrina dos espíritos. Porque a partir do momento que a gente começa a enveredar pelo conhecimento espírita,
a gente não vê mais tragédia nessas mortes. A gente começa a encarar como natural, está dentro da naturalidade, né? O corpo inerte de uma criança ou de um jovem, na plenitude da resistência, da vitalidade física, encarnando todo um mundo de esperanças e alegrias para a família, arranca compreensíveis lágrimas e expressões de inconsciente revolta contra tudo e contra todos, às vezes até contra a suprema bondade. Então, essa revolta vem justamente dessa falta de conhecimento. Porque a gente não sabe da necessidade evolutiva, da necessidade reencarnatória de cada um. E muitas vezes também são os pais que precisam passar por essa experiência da perda daquele ser. Tem espíritos que vêm e voltam e desencarnam para que como se fosse uma missão para que os pais despertem a espiritualidade neles. Despertem um outro valor pela vida. Quantos exemplos a gente não vê de pais que transformam aquela dor, aquele sofrimento da perda de um filho pequeno em uma ONG para ajudar famílias que estão passando também por aflições. Eu já vi diversos exemplos disso. Despertaram neles essa outra realidade. A gente tem aquele filme As Mães de Chico, né? Que é um filme lindo, muito, muito emocionante, onde as mães vão buscar o consolo através das cartas com Chico Xavier, quando ele estava aqui encarnado. Através da psicografia, quantas mensagens de consolo, de esperança as famílias receberam. Quem não teve a oportunidade de assistir ou que já assistiram, assistam novamente. Porque traz uma lição muito grande, traz respostas que muitas vezes a gente não tem aqui, não encontra. Então, quando a gente assiste um filme desse, quando a gente vê um relato desse, quando a gente vê uma mensagem espírita, uma mensagem espiritual, o espírito trazendo e explicando o porquê daquele desencarne, porquê que passou por aquilo ali, e que está vivo e dando provas da sua imortalidade. São realmente cartas consoladoras. São lições para a gente, onde a família, a partir do momento em que recebe aquelas cartas consoladoras, elas passam a ter uma postura diferente diante da vida. Elas não têm mais aquela postura anterior de choro, de desespero. Saudade, sim, lágrimas de saudade é natural e é normal e é compreensível a gente verter. Mas não lágrimas de desespero. Não querer deixar de viver, querer deixar de comer, perder o sentido da vida porque perdeu um filho, porque perdeu um marido, porque perdeu um ente querido. Isso aí não é uma forma saudável de encarar uma separação momentânea. Então essas cartas trazem uma nova vida, trazem uma vontade de viver dessas pessoas que passaram por essas perdas. Elas começam a ter uma força, encontram uma força para superar, a passar por essa dor de tanto sofrimento. Recentemente, na nossa família, nós perdemos uma grande amiga, espírita, trabalhadora do Manuel Quintão. Perdemos mais recentemente agora um outro trabalhador do Manuel Quintão. Não pela Covid, mas pelo o coração que não aguentou, teve um infarto fulminante. E a nossa amiga, que nós perdemos, não é? Que ela se encontra no plano espiritual, lúcida, que é a mãe da minha nora, já deu mensagens para a gente, dizendo de como se encontra. E ela diz, né, que a saudade é muito grande. Mas ela tem a certeza de que todos estão bem e que o reencontro é inevitável, é fatal. E que está recebendo toda a assistência dos amigos espirituais, a família que já se encontraram no plano espiritual, porque nós temos uma família espiritual. Gente, a nossa família não se restringe apenas a essa família física que nós temos aqui. Não.
Nós temos a nossa família espiritual, a que antecedeu a gente antes de vir reencarnar. Então eles nos acompanharam até o portal dessa reencarnação. E ficaram lá também com muitas saudades da gente. E tem também aqueles que estavam aqui antes da gente e que partiram com a nossa estada já aqui. Eles retornaram à vida espiritual. Então a nossa família, dos laços afetivos, é muito grande. Não se restringe apenas aqui. Às vezes a pessoa aqui tem uma família numerosa, às vezes aqui a pessoa tem uma família muito pequena, não é? Diz, minha família é tão pequena. Olha, minha família se restringe a isso, a isso. Tão poucos membros, mas ela esquece de que a família espiritual dela é imensa, é grande. E esses laços não se perdem não com as existências não. Muito pelo contrário, eles se fortalecem. Então ela mostrava de que estava sendo amparada por seus familiares espirituais que estavam com ela, os amigos espirituais da casa espírita, os benfeitores, os dirigentes, estavam ao lado dela, amparando ela. Então ela mostra para a gente a sua lucidez, a sua consciência de vida após a morte. E isso traz o quê? Uma certeza para a gente, traz um conforto para a família, para os filhos, receberem uma mensagem dessa, de que a mãe estava bem. Está bem, se recuperando cada vez mais. Se sentia ainda um pouco frágil, porque ela passou um tempo até desencarnar com doença física. E o organismo dela ficou muito debilitado. Chegou a debilidade tal que levou ao desencarne. Então foi algo assim lento. Então que quando a pessoa retorna ao plano espiritual, às vezes precisa também de um tempo um pouquinho maior, um pouquinho menor, para essa recuperação. Nós lembramos do nosso amigo, olha só que audácia dizer nosso amigo Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. Simão Pedro, quando desencarna, o Cristo vai estar com ele e acompanha ele no seu leito espiritual. Acompanha ele, a recuperação dele, que demorou um pouco, mas que Jesus estava lá, ao lado dele, ali no leito. Muito, muito bonita essa passagem. E eu fiquei assim, pensando, aí chegou um momento em que Jesus viu que ele já estava recuperado e chega para ele e vai, olha Simão, eu preciso me despedir de você, porque eu preciso retornar à minha labuta, ao meu trabalho, mas agora eu tenho certeza de que você já está recuperado, que você está bem. Aí ele, não Jesus, não vá agora não, eu não estou ainda bem, não sei o que, fazendo um corpo um pouco mole, porque quem é que não quer a presença de Jesus? Né? Então ele, com a presença de Jesus, Jesus diz, Pedro, levanta-te, vem, chega aqui nessa janela, olha aqui o firmamento. Olha, Pedro, está vendo aquele pontinho ali, Pedro? Aí Pedro olha e diz, estou vendo, Jesus. Pois bem, Pedro, aquele pontinho ali é o planeta Terra. E enquanto houver lágrimas e ranger de dentes, Pedro, eu não posso me afastar de lá. E nisso, eu preciso voltar para o meu trabalho. E aí, Simão Pedro pergunta para Jesus, mestre, eu posso ir contigo? Ele disse, bem, se vocês quiser, pode me acompanhar, sim. E aí eles seguiram para a terra, né? Quando chega na terra, eles se aproximam da Via Ápia em Roma, e naquele momento ali, uma grande multidão já estava próximo do Natal, os cristãos estavam reunidos, e Jesus disse para ele, Pedro, observa que tem alguém te chamando. Ele disse, a mim, Cristo? Jesus, não, deve ser a tua, a mim não. Ele, sim, Simão, é a você que estão chamando. Observa. E aí ele escuta o clamor de um pai. O pai que estava com um filho agonizante no peito. E olhando para o alto, dizia assim, Simão, se tu estás por aqui, se tu estás, Simão, ajuda meu filho neste momento, que está agonizando, Simão. Faz, não por mim, mas por ele. Porque aquele homem que estava pedindo naquele momento era justamente o soldado, né? O centurião que ajudou no desencarne dele, que foi muito cruel e muito perverso com ele. Né? E nesse momento aquele homem estava pedindo, implorando pelo filho.
Estava no meio dos cristãos ali, porque ele sabia, tomar conhecimento, ele ouviu que existia curas, né? Então ele foi naquele momento rogar pelo seu filho. E nisso Simão, aquele grande momento, Simão se aproxima, estende-lhe as mãos e aplica um passe espiritual naquela criança. E a criança retorna, sai daquele quadro de febre delirante e retorna e olha para o pai, feliz, alegre. E aquele homem sente a presença de Simão ali ao seu lado. E olhando para o alto, como se estivesse divisando Simão, aquele homem diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O amor tocou o coração daquele centurião. Simão foi tocado pelo amor também para ajudar o filho daquele centurião, de exemplificar e exercitar o amor e o perdão. E Jesus ali dando a oportunidade de tarefa. Então, a morte não existe, meus amigos e irmãos. Sejamos fortes diante dessa pandemia. Oremos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos de caminhada evolutiva. Por toda a humanidade. Nós conseguimos manter esse papo, esse diálogo aqui com todos vocês. Agradecemos muito a presença de todos vocês, né? Que vocês tenham uma noite tranquila, um final de semana em paz, né? Assistam lives que tem cada uma melhor do que a outra, né? Falando sobre saúde. Aqui nós temos Lília, beijo minha linda, que entrou aqui, que trabalha na área de saúde.